hoje o segundo dia da jornada de mobilizações que é promovida pelas federações petroleiras FNP e FUP. Hoje é um dia voltado para atos em subsidiárias. E aqui no Rio de Janeiro tivemos dois eventos importantes. O primeiro no TABG, na parte da manhã, uma paralisação de 24 horas, e a segunda ocorreu na apropriação da Transpetro. Agora a gente vai conversar com representantes aqui do Sindipetro RJ que participaram desse movimento, participam dessa jornada que vai durar 4 dias. Ela começou no Gaslub no dia 27 de outubro, na última sexta-feira, e encerra na próxima quarta-feira, 1º de novembro. Bom, eu começo com o Eduardo Henrique, que vai dar um detalhe para a gente, vai dar um panorama do que rolou hoje, nesta segunda-feira, 30 de outubro, no TABG e na apropriação da Transpetro. Vamos lá, Eduardo. É muito importante a gente lembrar que esse faz parte do calendário nacional. FNP, FUP, todos os sindicatos estão mobilizando. Hoje é o dia, como foi falado, das subsidiárias. E eu acho que aqui no Rio de Janeiro, talvez tenha sido um dos polos mais avançados nesse sentido, com os companheiros do TABG e da apropriação, que são uma unidade, uma gerência da Transpetro, que votaram, construindo uma greve de paralisação de 24 horas, que contou também com a adesão dos companheiros do CNCL no início da manhã, também os companheiros da PBio realizaram e se somaram a esse atraso. A gente vai conversar aqui com a galera que estava na frente desse movimento, e aí o Nascimento vai falar como é que foi lá no TABG. Então, o balanço do TABG foi que a gente conseguiu lá mobilizar os próprios, os terceirizados, vista a situação de ambas as categorias, né? Os terceirizados, a gente vê como estão os contratos, a gente tem cobrado tanto a Petrobras como a Transpetro a melhoria dos contratos no que tange o piso e, no mínimo, né, de decência para os trabalhadores, o piso do salário dos trabalhadores e o plano de saúde extensiva à família. E a gente vê a situação de terceirizado até muitas das vezes contrato intermitente, uma parada do subemprego. Então, a galera lá, a rendição, cortou a rendição, o turno, o administrativo dos próprios não entraram, e a gente teve a adesão dos terceirizados. E a gente está lá com uma semana com a greve de 4 empresas com o Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro. MIP, Propave, STX e Sudamin. Essas empresas estão paradas já tem uma semana e aderiram junto com a gente hoje à nossa paralisação. A avaliação que eu tenho é que os próprios do TABG, a gente tem a questão do adicional, que a galera está reivindicando, que é o adicional nosso da dificuldade de acesso, seria o adicional de confinamento e também da localização, seriam 2 adicionais, só que a gente está reivindicando pelo menos um adicional, né? Porque o AREC é por causa da dificuldade de chegar até o ponto do terminal. Fora isso, tem a questão dentro da negociação, tem hora extra troca de turno, que estão querendo colocar uma média antiga, e a realidade lá é outra. Tem outras questões que a gente está tratando lá. O operacional hoje do sistema Petrobras, ele está, na verdade, de uma certa forma, está sangrando e está sendo sacaneado, porque a gente tem a RMNR, a galera perdeu os adicionais previstos em lei, periculosidade, para toda a categoria dentro das bases operacionais, a galera do turno ainda perdeu o adicional noturno e o HRA. Aí a gente tem a reivindicação de uma categoria, como no terminal lá, aonde tem um restaurante que a gente tem comida in natura, né? O terminal tem comida in natura, e refinarias e plataformas também tem esse problema, e a gente está reivindicando que a empresa separe o vale refeição do vale alimentação dentro do ACT. A empresa cagou para a nossa situação, porque na verdade hoje é descontado dentro do contrato o vale alimentação, então a gente não tem isonomia de tratamento dos trabalhadores de prédio, onde ganha VAVR, com a galera do operacional. Esse massacre a gente não vai aceitar e a gente continua na luta. Então, é importante isso aí, porque a gente está vendo que no amor não vai ser, certo? Só na negociação, sem mobilização da categoria, a empresa já demonstrou, né, na primeira proposta, na segunda proposta, com a metodologia que ela aplicou, como é que vai ser isso. Então, estamos nesse marco do acordo coletivo, já se preparando para rejeitar e mobilizar a terceira proposta. Dentro disso tem uma coisa muito importante, que foi a mobilização e uma demanda que já vem sendo, né, trabalhada, teve negociações, reuniões com a empresa, que tem a ver com o adicional da apropriação. Aí o Leandro pode
explicar um pouquinho, inclusive, o que é apropriação. Legal, valeu, Edu. Então, para quem não conhece, a apropriação é o trabalho de conferência e validação de todas as movimentações que acontecem no sistema Petrobras. E por causa disso, como está sujeito a multas contratuais, fiscais, tem uma demanda imensa em cima de quem realiza esse trabalho. A gente tem um regime de trabalho que não é reconhecido pela empresa. Então a gente supostamente é administrativo, mas a gente é um administrativo que tem passagem de serviço, que faz sobreaviso, e é um sobreaviso que é um plantão, porque você sabe que você vai ser acionado. Então é um abuso que a empresa faz. Então a gente tem colegas que adoecem pela carga emocional do trabalho, pelo excesso de trabalho. A gente trabalha cada uma semana mais de trabalho em hora extra. Então a gente, por causa dessa insatisfação, dessa exploração que a empresa está fazendo aos trabalhadores da apropriação, que hoje a gente se somou ao TABG, se somou a esse calendário nacional, fazendo uma paralisação de 24 horas. A gente ofereceu para a empresa negociar contingência, nos ignorou. Se amanhã vier nos cobrar que teve milhões de multa, é por intransigência da empresa, que não quis negociar contingência e segue sendo intransigente em relação à nossa demanda, falando que todos os trabalhos têm responsabilidade. Bem, qual administrativo tem passagem de serviço? Isso é um absurdo. Estamos junto com todos os outros setores da categoria que estão mobilizados contra esse ACT, que segue sendo um ACT neoliberal, que no governo Lula continua o que já vinha herdado do Temer e do Bolsonaro, mas chamando atenção para a nossa situação do adicional de apropriação. É isso, né? E, bom, então de parabéns aos companheiros da apropriação, com os companheiros do TABG, e também se somaram a essa mobilização o grupo que entrava hoje do CNCL e também o pessoal do PBio. Aí o Antônio pode até dar o que é o PBio, o TBG e... Então, Eduardo, como você estava falando, também o pessoal da PBI, que é Petrobras Biocombustíveis, e também se fez presente a TBG, né, a transportadora, que é a operadora do gasoduto Bolívia-Brasil no território brasileiro. A PBio e a TBG são duas subsidiárias da Petrobras que ainda estão à venda, embora não tenham sido colocadas à venda no atual governo, foi no anterior, porém, ainda as vendas dessas empresas continuam aí. Então, a gente tem lutado contra essa privatização, conseguimos impedi-las até o momento, mas a gente luta para que seja oficialmente encerrado esse processo, que seja oficialmente essas duas empresas retiradas do rol de privatizações. Mas isso não basta. Por que não basta? Porque em 2019, o STF ele aprovou que subsidiárias de empresas de economia mista podem ser privatizadas sem passar sequer por uma autorização do Congresso Nacional e mesmo sequer sem uma licitação. E isso aconteceu, por exemplo, com a Petrobras Distribuidora, a BR. Então, para evitar que isso, ou seja, facilitar a privatização mais à frente, ocorra, é muito importante a incorporação da PBio e da TBG, como da Transpetro também, que embora não esteja hoje à venda, sempre é anunciada como uma possível bola da vez, na Petrobras Controladora. Não apenas dos CNPJs, mas também dos seus empregados. Aliás, a incorporação dos empregados não precisa, inclusive, esperar uma incorporação completa dos CNPJs. Já poderia, assim como tem cessão entre empregados, entre empresas. Então, são lutas importantíssimas. Além disso, especificamente no caso da PBio, existe uma situação que o reajuste no ano passado ele foi menor do que para o conjunto, o restante do sistema Petrobras. Então, neste ano, a começar por isso, a gente quer igualar, uma questão de isonomia. Então, o reajuste que tem que ser dado neste ano para os trabalhadores da PBio precisa ser de uma isonomia qualificada em relação ao conjunto do sistema Petrobras. Ou seja, o mesmo reajuste com o acréscimo do que veio em falta do ano passado. Isso é muito, muito importante. Hoje, a PBio e a TBG fizeram uma manifestação na porta da sede da Transpetro, somando-se, portanto, as companhias do TBG e da apropriação, assim como em parte do CNCL, e estamos aí, esse é um primeiro passo. Estamos buscando um ACT digno, um ACT condizente com
os anseios dos trabalhadores e as possibilidades da Petrobras, do sistema Petrobras, as possibilidades. A Petrobras pode muito mais do que já fez até o momento, pode muito mais. Esse é um primeiro passo. Esperamos que uma terceira proposta que venha seja condizente. E aí resolveu. Agora, se não for, teremos que dar outros passos. Então, gente, é muito importante esse dia de hoje. É um dia que marca a defesa, a incorporação das subsidiárias, né? Transpetro, TBG, PBio, que também só se dá a partir da mobilização desses próprios setores que estão aqui, que são um exemplo para toda a categoria, a mobilização que a gente fez hoje aqui no Rio de Janeiro, né? Amanhã segue a nossa luta, né? Como a gente está falando, não vai ser fácil, não vai ser só na negociação. A Petrobras, semana que vem, vai lançar, né, aquela famosa terceira proposta, agora vai pagar até não sei quando, etc. Quem diz que é a última proposta é a categoria. E essa categoria que está rejeitando o acordo quase unanimemente em todo o país, não vai aceitar uma proposta que não resolva os principais problemas que estão colocados hoje. A MS, PES, plano de carreira, inclusive com boa parte disso que já tiraram da CT. Para a gente botar de volta na negociação, vai ter que ser com muita mobilização. Então, por isso, está dado o exemplo aqui dos companheiros, a gente quer que semana que vem se intensifique, se multiplique essas mobilizações fortes que estão acontecendo, que vão ser necessárias que aconteçam para a gente dobrar a espinha da empresa. Amanhã, terça-feira, dia 31, 7 horas no SEMPES, meio-dia no DENIT 100, chamamos todos os companheiros a se concentrarem nesses horários da entrada dos prédios, assim como também os companheiros aposentados e pensionistas para se somar nessas mobilizações. Vamos lá, gente.